Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vim ensinar vocês como estudar a Bíblia seguindo o método REAP. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal para você nunca perder nada do que acontece por aqui. E então, bora pro vídeo. Primeiro, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu já trouxe aqui no canal outros métodos, como o método SOAP e o método Apple, né? Que também são métodos que você pode usar para fazer o seu devocional, para fazer uma reflexão ali da palavra, né? E a questão desses métodos que eu trago é para vocês testarem e escolherem qual deles vocês mais gostam, qual é melhor, qual funciona melhor para vocês. Então não quer dizer que um seja melhor que o outro ou algo desse tipo. São vocês que vão dizer qual funciona melhor para vocês, até porque eles possuem características diferentes. O método SOAP ele é mais voltado para o devocional, porque ele é mais raso, ele não tem tanta pesquisa. E no devocional a gente procura fazer algo mais raso mesmo, porque o objetivo não é se aprofundar na palavra, e sim ter mais comunhão com Cristo. Então, por isso que é um pouco mais rasa a meditação no devocional. O Apple, ele já é mais focado em destrinchar a palavra, em procurar pequenos detalhes. O REAP, vocês vão ver que ele tem outra voltagem aí, ele é voltado para outro ponto. Então, assim, cada um tem suas especificidades, cabe a vocês testarem e ver o que funciona melhor para vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu fiz aqui as minhas anotações referente ao método REAP, eu fiz um esboço e fiz também aqui a minha leitura de Amós 9 usando esse método para mostrar para vocês ele na prática. Então, primeiro vamos para essa parte aqui, depois eu explico isso daqui para vocês, tá bom? Então, o método REAP, assim como os outros métodos que eu já trouxe para vocês, ele é uma sigla em inglês, REAP, que significa na nossa língua, né? Leitura, exame, aplicação e oração, né? Que em inglês fica read, examine, apply e prayer. Em cada uma dessas partes, vamos ter tópicos diferentes que vão nos ajudar a meditar na palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você vai fazer sempre antes de ler a Bíblia é orar. Não está incluso aqui esse método da oração antes, mas você já sabe que tem que orar antes de ler a Bíblia, tá? Você vai orar, linda, maravilhosamente, sua oração normal de todos os dias. Vai pedir para Deus falar com você. E depois você vai abrir a sua passagem, vai pegar seu plano de leitura, vai escolher o que você vai ler, tá? E aí depois, então, vamos entrar na primeira parte, que é o read. Nessa parte da leitura, ele vai te direcionar para algumas estratégias de leitura que vão te ajudar nesse momento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ler e reler. Leia com muita calma, não tem essa de ler a Bíblia correndo, sabe? Leia com calma, pega sua caneta, seu lápis, seu marca-texto, vai grifando, vai lendo com muita paciência para você realmente entender o que é que está acontecendo ali. Se você leu só aquele capítulo e não entendeu, lê o capítulo que vem antes, lê o capítulo que vem depois. Mas o seu objetivo é entender as seguintes questões, porque enquanto você estiver lendo, sabe, você tem que estar com o seu coração aberto, pedir para o Espírito Santo falar com você, para você realmente entender. Aí você faz alguns questionamentos para você, enquanto você estiver lendo ali, o que é que está acontecendo nessa passagem? Sabe, se for do Novo Testamento, o que Jesus está fazendo aqui? Ou então, se for do Velho, né, o que Deus está fazendo aqui? O que esse profeta está falando? O que essa pessoa está fazendo? Se pergunta, o que está acontecendo aqui? Que coisas estão sendo enfatizadas, estão sendo repetidas? Porque se uma coisa está sendo muito repetida, se um assunto está muito repetido, é porque tem a ver com aquilo, né? Ah, é sobre pecado, é sobre bênção, é sobre milagre. O que está acontecendo? O que é que se repete? Aí depois você vai fazer perguntas como: o que é que você vê sobre Deus nesse texto? Ah, eu vejo que Deus está sendo misericordioso. Eu vejo que Deus está sendo justo com o povo por causa disso, disso e disso. O que é que você vê sobre o homem? Aí já entra aí, o homem está sendo pecador. Está sendo ingrato, porque Deus é misericordioso com ele, ele não se arrepende. Da forma que você vai pensando, você pode só pensar ou você pode anotar. Eu recomendo anotar, porque vai que você esquece, né? Então, conforme você vai refletindo na passagem, você já aproveita e anota tudo que você está pensando, que você está refletindo. Esses, então, são os primeiros pontos que você vai olhar aí na sua leitura. Depois vem a parte do exame. Você vai examinar essa passagem que você leu.
Eu gosto muito de lembrar de um trecho do livro do Rick Warren, o 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, em que ele fala que o estudante da Bíblia, ele é como um detetive, porque o detetive ele faz perguntas, ele procura ali as pistas, sabe? E é isso que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo perguntas aqui para encontrar pistas na passagem que nos revele o que tá acontecendo, sabe? Então imagina que você é um detetive aí e começa a se questionar, a questionar o que tá acontecendo nessa situação. Você vai refletir sobre o que você leu, fazer perguntas para você mesmo e aí você anota essas respostas. Quem está escrevendo esse texto? Tipo, se for uma profecia, quem tá falando essa profecia? Ah, essa profecia, no meu caso aqui, foi Amós que tava profetizando em nome do Senhor. Ah, foi Oséias. Quando nesse ponto aqui de escrevendo, é mais quem tá falando pra quem, sabe? Nesse sentido aqui. Então, quando foi escrito esse texto? Não é bem uma questão de ano. Você pode pesquisar, porque é um estudo bíblico, você pode sair pesquisando qual foi o ano antes ou depois de Cristo que isso aconteceu. Mas o que eu acho mais relevante é você procurar o contexto. O que é que estava acontecendo na época em que esse texto foi escrito? Então, por exemplo, estava acontecendo aqui nesse momento, o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Nesse momento aqui o que estava acontecendo era que o nascimento de Jesus, entendeu? Melhor você pegar um contexto do que estava acontecendo para você entender ali o que está se passando em volta. Porque tem uma ligação, entendeu? Depois você vai pensar quais as circunstâncias que esse autor está abordando. Então ele está tratando do que aqui? Está tratando sobre pecado, sobre perdão, sobre misericórdia. Está falando sobre Deus, está falando sobre o homem, está falando sobre os animais, está falando sobre o quê? O que esse autor quer abordar então, enfim? Ele quer que você chegar em qual ponto? Por quê? Porque aí vem a próxima pergunta. O que esse autor espera do leitor? Ou então, o que Deus esperava que você pensasse, que você sentisse quando você lesse isso? Ou então, o que é que o profeta esperava do povo quando ele entregava aquela profecia? O que é que Jesus esperava do povo quando ele pregava aquele sermão? O que é que Jesus esperava do povo quando ele contava aquela parábola? Entendeu? Você vai pensar nesse sentido, se coloca no lugar das pessoas no texto, de quem tá contando, sabe? De diferentes perspectivas. Vai pensando aí, vai anotando, vai. Você é o detetive, você quer entender o que é que tá acontecendo. Depois dessa parte, então, do exame, que eu acho muito importante, é a mais importante, porque você vai destrinchando aqui os fatos que aconteceram, vai procurando as suas pistas para você realmente entender o que é que estava acontecendo aqui. Vem a parte da aplicação dessa palavra. Então aqui você vai meditar no que é que Deus está dizendo para você, como que isso pode mudar a sua vida, como que isso pode afetar a sua vida. E aí você vai fazer algumas perguntas para você mesmo. Então, tem alguma verdade nessa passagem que eu posso acreditar? Essa passagem revela algum pecado que eu preciso confessar? Tem alguma promessa que eu posso reivindicar nesse momento? Um comando a seguir? Que coisas que eu preciso mudar na minha vida à luz desse texto? O que é que essa palavra mostrou que eu preciso mudar na minha vida? Como que eu posso viver e ser diferente a partir desse ponto que eu li? O que essa palavra me mostra? Que agora que você já entendeu o que é que estava acontecendo, o que é que Jesus esperava daquelas pessoas, você também pode saber o que é que Deus espera de você. E aí você pode adotar, né? Ou então você pode só ir para a próxima parte, que é orar sobre isso. Eu gosto de anotar ali um pouquinho dessa aplicação pessoal e depois fazer um momento de oração, pensando em como eu posso aplicar essa palavra na minha vida e orando ao Senhor para que Ele me ajude a aplicar a palavra dele na minha vida, porque eu quero que a palavra de Deus transforme a minha vida e você também tem que desejar isso para você. Então, basicamente, esse é o método do RIP, né? E aí agora eu vou mostrar um pouco para vocês de como que ele funciona aqui na prática. O texto que eu usei foi o texto de Amós 9. Coloquei só as letrinhas só para eu ter uma referência aqui, né? E eu fui escrevendo. Como vocês podem ver, eu não coloco a pergunta e a resposta. Eu escrevo em forma de textinho, sabe? Então aqui nessa parte de leitura, eu coloquei como se fosse um resumo daquilo que eu li, baseado nessas perguntinhas aqui. Então eu coloquei o seguinte: nesta passagem, Deus decreta destruição para o povo de Israel por causa de seus muitos pecados. No entanto, nem todos seriam destruídos, pois o Senhor ainda tinha promessa de restauração para eles. Vemos aqui um povo ingrato e pecador e um Deus misericordioso. Através da minha leitura, dos questionamentos que eu fui fazendo em torno da minha leitura,
eu tirei essa conclusão aqui. Então, através da minha leitura deste capítulo e de todo o livro de Amós que eu já li, eu cheguei nessa conclusão aqui bem resumida desse capítulo. Então, a segunda parte, que é a parte do exame, eu coloquei o seguinte: Amós estava entregando essa profecia para o povo de Israel e Judá por ordem do Senhor. Por mais que fossem palavras de destruição, o objetivo era que o povo temesse e se arrependesse de seus pecados e se voltassem para o Senhor. Então aqui novamente, através desses questionamentos aqui, eu desenvolvi esse pequeno textinho com o meu exame dessa passagem. Mas é claro que você pode fazer mais perguntas, que você pode destrinchar mais, que você pode detalhar mais essa questão do exame aqui. Eu até recomendo que você detalhe bem mais. Na aplicação, então, eu escrevi o seguinte: não precisamos esperar que palavras de destruição venham para nós para mudarmos a nossa trajetória. Precisamos olhar para dentro de nós, encontrar nossas falhas e nos arrependermos, porque o Senhor ele é misericordioso e amoroso. E o seu maior desejo é nos dar a vida eterna. O Senhor não tem prazer em destruir ninguém, em matar ninguém, em mandar ninguém para o inferno. O objetivo principal dele é nos dar a salvação, é nos dar a vida. Mas para isso, ele precisa que a gente reconheça o nosso pecado, que a gente se arrependa. Né? E a partir do momento em que a gente se arrepender, em que nós nos achegarmos a Deus, confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, esses foram os pontos em que a palavra de Deus falou comigo e que eu anotei aqui. E depois aqui eu coloquei oração, porque eu não preciso escrever a minha oração, eu faço a minha oração normal sem escrever. Mas se você gosta de escrever, você pode escrever também. Então, gente, basicamente, esse foi o método RIP. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem se sentir livres, pode deixar aqui no comentário, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Espero que vocês gostem bastante desses métodos que eu trago pra vocês. Se vocês quiserem mais métodos também, só comentar aqui embaixo que eu vou trazer. Eu acho que eles podem facilitar bastante a vida, principalmente quem tá começando agora, quem tá iniciando agora. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal, nós já somos 13 mil, bora então rumo aos 20 mil, vamos aumentar essa família, compartilha esse vídeo aí com os seus amigos. Me segue também lá no meu Instagram, que é @simplesmentecristã, lá eu posto dicas de devocional, leitura bíblica, estudo bíblico, posto minha rotina pra vocês, converso com vocês por lá. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.